Então, todo o bem que a gente faz, ou todo o mal, é para a gente mesmo. O Espiritismo nos ensina que o sentido da vida é amar. Que a melhor maneira de ser feliz é amar, perdoando àqueles que nos ofendem e fazendo-lhes todo o bem. Então vemos agora esta guerra de irmãos, porque os palestinos, ancestralmente, são irmãos dos judeus. Historicamente, são filhos de Abraão, judeus e palestinos. Mas o instinto predominante do ego, das paixões, do desejo da vaidade, da presunção, colocou em nosso sentimento a agressividade, a violência. E é essa violência que nós temos dentro de casa que estoura agora lá nas terras ensanguentadas pelo Hamas e pelos judeus. É esta violência no trato uns com os outros. Uma pessoa me diz assim: eu odeio os judeus. Eu perguntei, por quê? Porque todo mundo odeia. Eu não odeio, em absoluto. Eu admiro, considero o povo mais admirável do planeta terrestre. Em 1945, quando terminou a guerra, era um deserto. Quando a ONU deu à terra 65%, era deserto. 25% da área não tinha árvore sequer. Os palestinos também. Hoje, em toda a história da humanidade, os judeus têm 170 prêmios Nobel. Da América Latina, temos dois prêmios Nobel. Na América Latina, um deles da Argentina, Prêmio Nobel por Paz. E eles têm 170. E começaram a existir há aproximadamente 70 e poucos anos, quando a Inglaterra e a ONU deram-lhe uma faixa de terra que lhe permite ser um país muito pequeno, de altíssima tecnologia. O seu povo arrancou do deserto uma cidade ultramoderna. As suas forças armadas estão em 18º lugar naquela pequena faixa de terra. Eles eram 18 milhões antes da guerra. Depois da guerra, eles desceram para 15 milhões. Hoje, são 17 milhões. Lutando, sempre expectantes. Venceram os babilônios, foram escravos 400 anos. Venceram os egípcios, 400 anos de escravidão. Venceram quantos países? E venceram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que é que resta do nazismo? Mas olha o sionismo como está. Então, não sei que sejamos a favor desse nem daqueles, mas são irmãos por Gênese, pai Abraão. Eu vos darei tantas vidas como grãos de areias da praia. E então temos grande simpatia pelos palestinos. Eu me recordo de tantos extraordinários. Quando eu estive em Israel, da primeira vez, um palestino se tornou nosso amigo, meu Ednilson, se reservou o direito de nos ajudar, levando-nos a conhecer os pontos históricos que eu pedia para ver. E posso imaginar a mãe palestina, já que o Hamas é um cancro. O Hamas é um movimento terrorista que desencadeou esta guerra terrível a partir do sábado. O mundo mudou. A atmosfera terrestre é outra. A psicosfera. O nosso ânimo foi atingido. O mundo inteiro foi sacudido.
a incerteza da nossa segurança no planeta desapareceu. Porque o Hamas pretende que a sua doutrina religiosa seja a do mundo e prometeu matar todo o mundo. É um psicopata, que, aliás, já morreu. Os judeus mataram-no, porque os judeus são terríveis. O grande movimento secreto deles é invencível. Venceu a Gestapo, não é brincadeira. Nas Olimpíadas de 70, em Munique, quando as delegações foram surpreendidas por um ato dessa natureza, de terrorismo, eles salvaram todos os seus atletas sem derramamento de sangue. Então, não estamos a favor de ninguém, estamos a favor da paz. Que bom se o presidente da Palestina, já que é o principal governante da Assembleia Legislativa, está preso pelos judeus, fizessem a paz. Se o primeiro-ministro de Israel não arrasasse a área próxima do Egito, tornando-a um deserto, destruindo totalmente como ameaçou, e pedindo que saiam todos, por causa desses próximos dias, que eles vão arrasar tudo. Subterrâneos, túneis que fizeram de saída para o mar, para o Egito. Enfim, todos nós estamos nisso porque nos contaminamos de ódio. Se fala tanto do ódio que a gente fica com a pontinha de raiva, de mágoa. São também nossos irmãos. E merecem um pedaço de terra. Nós que temos tanta terra, olhamos para aquela pequena faixa de Gaza. É uma faixa de nada, onde estão 2 bilhões de pessoas. É o território mais populoso do mundo. Pessoas que nunca conheceram nada, descendentes de palestinos, que só ouvem falar em guerra e que morrem agora despedaçadas, crianças. A volúpia do assassinato cruel, de um lado e do outro, porque a guerra é um monstro. Ninguém faz a guerra como deveria. É um momento terrível. Allan Kardec perguntou: por que existe a guerra? Questão 742 de O Livro dos Espíritos. Por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da criatura e excesso de paixões. Quer dizer, o nosso lado material, ainda primitivo, instinto, que nos faz daqui ter um ódio e desejar que este mate aquele. A morte é tão cruel, mas é a fase terminal para continuar a vida no mais além. Então, vamos nós manter a paz, evitar comentários desairosos, vibrações de ódio, compadecermos-nos, porque tudo isso recai também em nós. Sejamos pacíficos em casa, pacificadores onde quer que estejamos, e procuremos fazer todo o bem ao alcance. Daí, ao lembrar-me de Fernando e lembrar-me de Celso, que em breve estará naturalmente comunicando-se comigo, eu peço a Deus misericórdia para nossas necessidades.